Há muito é dito o uso das ervas no nosso dia a dia. Teóricos, esotéricos, xamãs, terapeutas ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo de países e civilizações, têm usado a força das ervas não para só uso próprio, mas para como uso comunitário, para uso e bem-estar, cura da alma, do espírito, da consciência. E hoje, nesse mundo que nós vivemos tão denso, nesse movimento tão denso que o mundo principalmente São Paulo, se localiza, onde as pessoas estão extremamente confusas, preocupadas e muitas vezes sem conhecimento e noção do seu próprio eu trago um pouco de frescor com algumas ervas muito usadas no dia a dia que vocês podem encontrar na feira, no supermercado, em secas, frescas, ervas comuns do nosso cotidiano, que você pode até encontrar mesmo no quintal de casa, para assim levar um pouco de frescor, não apenas a você, mas àqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, crises existenciais, elas não sabem, e muitas vezes o medicamento que está sendo praticado não está surtindo o efeito tão desejado quanto a pessoa espera. As ervas elas entram como um harmonizador. Ela é um catalisador das energias da natureza e através dessa catalisação ela gera esse bem-estar na pessoa de diversas formas. Através de um harmonizador feito com álcool de cereal, através da infusão, através de chá, através da queima dela, a fresca ou seca em forma de incenso, ou até mesmo em ramos que você pode deixar em determinados pontos da casa, ou você pode colocar embaixo do seu travesseiro para que ela proteja o seu sono e os seus pensamentos durante o sonhar. A primeira erva que eu trago para vocês é a lavanda. A lavanda é uma erva que já tem uma propriedade de relaxamento, de tranquilidade, de serenidade, já tem muito tempo e as pessoas já usam ela com muita frequência. A lavanda já começa no processo de cura através da sua cor. Ela já vem da cor violeta. Então a cor que ela traz é essa cor que vai transmutar o estado emocional e o estado de espírito que a pessoa apresenta. Diversos óleos relaxantes, para quem é massoterapeuta, contempla o óleo de lavanda, porque o óleo de lavanda vai acalmar e relaxar todos os nervos do corpo através de uma massagem, através de uma efusão após o banho, ou através de um alto toque, exatamente para que o frescor da lavanda ela atinja estados mentais de relaxamento e estados físicos. A lavanda pode ser usada muito em berços de bebê que tem problemas de insônia. Eles costumam ser colocados em sachês embaixo do travesseiro ou recheado em bonecas. Muitas crianças têm bonecas de lavanda recheadas com lavanda exatamente para proteger elas durante o sono e assim auxiliá-las durante o sono para que elas tenham sonos mais tranquilos e um sonhar muito mais serenos. A lavanda ela não é indicada para chá. Na verdade, ela é indicada sim para chá, mas não com uma frequência tão contínua. Ela não tem um sabor adocicado, ela tem um sabor extremamente neutro. Adocicado com mel pode favorecer assim na sua curatividade. Porém, a sua infusão progressiva pode gerar uma certa intoxicação. Então, em último dos casos, nós não recomendamos que a pessoa ingira o chá de lavanda. Em compensação, ela pode fazer banhos com a flor da lavanda, ou ela pode usar o óleo terapêutico da lavanda em efusões, em rechôs, ou em rechôs elétricos, para assim não harmonizar somente a pessoa, mas harmonizar todo o ambiente. Recentemente, o uso da lavanda foi muito colocado também em receitas.
Então, se você tiver uma boa procura e uma boa cautela, você vai aprender a fazer culinária com lavanda, porque ela entra diretamente como uma punk, uma planta alimentícia não convencional, e através dela ela pode ser usada para fazer bolos, pode ser usada para fazer algumas sopas, e assim, misturada com outros ingredientes, ela não gera uma toxicidade da sua função, e ela gera uma harmonização não apenas externa, não apenas mental, não apenas espiritual, mas também ela gera um relaxamento dos órgãos internos. Temos que ter sempre uma consciência que as ervas, elas funcionam tanto de forma externa quanto de forma interna. Ao ingerir qualquer erva em forma de efusão, em forma de chá, você vai estar fazendo uma purificação e uma harmonização de todos os seus órgãos, do rim até o fígado. Tá? Todos os órgãos internos eles são contemplados pela infusão de diversos chás, usados sempre com cautela e moderação para que não haja uma intoxicação. Então, a primeira erva que eu indico muito para você que está sofrendo de ansiedade, que está passando por questões mentais muito grandes, que você está, infelizmente, nesse turbilhão de informações e notícias e não está conseguindo centrar sua mente frente a determinadas situações, o uso da lavanda no seu dia a dia é fundamental para que você atinja uma serenidade, para que você atinja uma consciência e uma leveza dos seus pensamentos. Ela não vai auxiliar você a ordenar os seus pensamentos. Ela vai auxiliar a você a ter leveza no seu dia a dia e não ficar preocupada constantemente com aqueles pensamentos compulsivos constantemente. A lavanda ela vem serenar e transmutar. Sempre pense na flor e na cor violeta que a flor tem. Sempre pense na força da cor violeta e na atuação dela cromoterápica no seu campo áurico, no seu campo físico e na sua mente. Isso é fundamental para você ter que começar a trazer um pouco da força da lavanda para você. A lavanda ela pode ser usada tanto fresca quanto seca, porém o seu aroma ele fica muito mais evidente quando ela é fresca ou recém-colhida. Quando você tem ela seca, você vai aproveitar muito mais a questão do óleo e a questão das efusões que você fizer para seu benefício. A próxima erva que eu trago para o seu auxílio é uma erva que eu uso com muita frequência, que é o alecrim. É uma erva que é praticamente uma erva múltipla aqui no Brasil, ela se dá muito bem com o nosso clima e você plantando ela em qualquer quintal, com o mínimo de cuidado, em qualquer vaso, com o mínimo de atenção, ela cria maços e arbustos, e são arbustos frescos, com um aroma muito gostoso, e o alecrim vem exatamente com essa função. Ele vem refrescar a sua vida, ele vem refrescar a sua consciência, ele vem trazer frescor e leveza para o seu dia a dia. O alecrim, ele é do gênero masculino, o planeta representante dele é o Sol. Seu elemento primordial dentro dos quatro é o fogo. Tá? Divindades mitológicas que são associadas ao alecrim seria Hermes ou Mercúrio, que é a sua referência em Roma. Os seus poderes primordiais, as suas funções primordiais de eras mitológicas até hoje estão muito ligados à proteção, poderes mentais, purificação, cura, sono e juventude. Tá? O alecrim é uma erva que você pode usar ele tanto fresca quanto seca, como eu já tinha comentado com vocês. Tanto seca quanto fresca, ela tem uma grande abundância em óleos essenciais. E o alecrim, ele vem realmente refrescar. Refresca a sua mente, refresca a sua vida, refresca e relaxa o seu corpo. Como você faz uso dessa erva? Uma coisa muito frequente para pessoas que têm acima de 40 anos, que eu recomendo muito, é o uso do alecrim seco em escaldapé. Então, um pouco antes de se deitar, eu recomendo que em uma bacia você coloque uma efusão de alecrim
água morna, não água quente, porque a água tem que ficar agradável ao contato dos pés de forma contínua, e um pouco de sal grosso. Então, a canalização do sal grosso, que vai limpar, e do frescor do alecrim, que vai trazer um rejuvenescimento. O óleo essencial do alecrim, ele é antifúngico, então ele vai tirar todos os fungos e bactérias existentes nos pés e na parte inferior do corpo, e o alecrim vai adentrar ao seu corpo pelas partes baixas, levar calor e frescor para todas as suas regiões de baixo para cima. Tá? O alecrim é muito usado, principalmente nessas épocas que nós estamos, nesses tempos úmidos, onde rinite, sinusite e as doenças respiratórias estão muito presentes. Fazer um borrifador de álcool tradicional ou álcool de cereal com um punhado de alecrim ou óleo essencial de alecrim e espalhar no ambiente gera frescor e umedece o ambiente para que assim ele fique mais respirável. O alecrim é muito potente para você limpar as vias nasais. Então, se você está com vias nasais entupidas, se você está com uma respiração curta, afoita, nós recomendamos muito que você faça uma inalação do alecrim. Da mesma forma que você faria o escaldapé, nós recomendamos uma bacia menor, onde você colocaria somente o alecrim sem a necessidade do sal grosso, colocaria água quente e aspirasse aquele vapor constantemente e deixasse que aquele vapor não entrasse apenas pelas suas narinas, mas por todos os poros do seu rosto. Os poros vão absorver aquele óleo essencial que é formado através do vapor daquela água e sim, ele vai descongestionar todas as suas vias nasais e também vai limpar os seios da face. Muitos não sabem, mas todo o acúmulo de sujeira nasal, ela fica presa embaixo do seio das faces. Então, com aspirar, com inalar do alecrim, dessa fumaça terapêutica que o alecrim gera, toda essa face ela é limpa e assim a eliminação dessa sujeira ela é feita tanto de forma oral quanto de forma nasal e muitas vezes através das vias auriculares. Tá? O alecrim ela é uma erva múltipla, usada para diversas questões em diversos momentos. Essa é uma das facetas que ele tem. Uma faceta muito interessante e muito importante, usada desde as épocas antigas, é que o alecrim era queimado, o alecrim tanto fresco, mas de preferência o seco, porque gerava uma fumaça maior. Ele era queimado em casas antigas para limpar todo o ambiente da casa de seres nocivos, energias nocivas, densidades, miasmas, plasmas, tudo aquilo que estava preso nas paredes daquele ambiente, que atrapalhariam assim o fluxo daquelas pessoas naquela casa. O alecrim fazia esse processo de limpeza, ele fazia esse processo de desintoxicação da casa e muitas vezes o processo de desintoxicação de pessoas. Você queimar um incenso de alecrim fresco, a erva em si, você pode queimar ela num turíbulo simples, com carvão de narguilé, esses carvões muito simples que nós encontramos com frequência hoje, você queimando um punhado de alecrim ali, e passar pela casa ou passar ao redor do seu corpo, você vai sentir um alívio, você vai sentir um frescor com muita velocidade. Ele é uma erva que age muito rápido. Por quê? Porque ele limpa todo o nosso campo áurico, todos os nossos pensamentos contínuos, nossos pensamentos compulsivos, pensamentos que muitas vezes não são nossos, mas por estarmos em transportes coletivos, nós absorvemos esse pensamento. Nós absorvemos muitas vezes essas ideias que não são nossas, mas são pessoas que esbarram em nós e a gente acaba captando isso para nós. O alecrim faz essa limpeza. Ele tira isso que não é nosso. Ele pega isso que não nos pertence e coloca ralo abaixo. Então, ela é uma erva muito importante e super recomendada. Caso não tenha ou não consiga o alecrim, que é uma coisa que eu acho extremamente difícil, você pode adquirir o óleo essencial. Tenha sempre consciência que seja um óleo essencial,
tá? Porque ele vem exatamente da força da erva. E o óleo essencial você pinga 2 gotas, 3 gotas em suas mãos, esfrega ambas as mãos e aspira. E quando você aspirar, você passa pelos chakras superiores e desce pela parte de trás. Isso vai auxiliar a limpar todo esse canal superior e a limpar a sua conexão com o plano superior, facilitando assim a sua conexão com mestres, mentores e seres de luz que estão trabalhando com você. Ele serve como uma limpeza, como um grande filtro, vamos falar assim. É uma erva que eu particularmente digo que ela é sensacional e ela é super recomendada para diversos momentos. Eu recomendo sempre que você tenha. Em último dos casos, um chá de alecrim ele é extremamente digestivo e vai auxiliar você a ter momentos mais leves, e mesmo que você tenha algo indigesto, ele auxilia naquele processo interno e físico de indigestão, gerando uma leveza e um conforto. A terceira erva que eu trago também é uma erva bem interessante e muito próxima do alecrim, mas não seria uma erva, seria uma raiz, e seria o gengibre. Principalmente ele é muito visto agora, nessas épocas juninas e julinas, onde nós temos as quermesses. É sempre a erva que adorna o quentão, levando calor, levando a força, levando aquela continuidade de temperatura para a bebida. E por que o gengibre? O gengibre ele é muito próximo do alecrim. O alecrim ele vai te dar o frescor de forma externa dele para você no aspirar, no inalar. O gengibre não. O gengibre vai gerar o seu calor e seu bem-estar de forma interna. Você, mesmo ele fresco, você cheirando, ele tem o seu perfume bem peculiar. Mas quando você ingere o gengibre, aquele calor domina os seus órgãos, aquece o seu estômago, e esse calor que aquece seu estômago e aquece o seu pulmão, aquece o seu fígado e sobe para as narinas, limpando todas as vias, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então ele também é uma erva solar, igual ao alecrim, só que ele age de forma interna. O gengibre ele é usado para trazer disposição. Nesses momentos que nós estamos fadigados, que nós percebemos que o nosso dia não tem mais 24 horas, nosso dia é baseado em 16 horas praticamente, que a gente está sempre atrasado. É uma queixa que eu ouço constantemente. As pessoas sempre acreditam que estão atrasadas para algo. O gengibre ele vem trazer essa força de continuidade, essa leveza de continuidade. Ele não deixa que você se desanime com as rotinas do dia a dia. Muito pelo contrário, ele vai trazer força para que você continue o seu ciclo, a sua missão e os seus afazeres. Também é uma erva que ajuda a limpar pulmão e as vias respiratórias. E dependendo, caso você tenha alguma infecção intestinal, o gengibre também ajuda a pontuar essas infecções e ajuda na expurgar dessas bactérias invasoras que estão prejudicando você em diversos momentos. O gengibre ele pode ser consumido cru, você pode cortar lascas dele e consumi-lo, ou você pode consumi-lo em forma de chá. Recomendo sempre que você adoce com mel ou com melado, caso você seja vegano, para exatamente auxiliar no processo de expectoração e de condução desse calor. Esses dois líquidos, esses dois espessantes vão auxiliar na condução do calor do gengibre para diversas partes do seu corpo. Isso vai facilitar a ingestão e o reconhecimento de todos os órgãos daquela erva que está sendo colocada pontualmente ali. Muito aconselhado também o uso de gengibre com cravo e canela. São especiarias quentes que trazem o calor. E esse calor vai auxiliar e amplificar o calor do gengibre, conduzindo assim com mais força e vitalidade a energia da erva para dentro de você. Uma contraindicação muito importante.
Não consuma gengibre e saia no frio ou tenha uma corrente de ar muito próxima. Sempre que consuma o gengibre, fique em repouso dentro de casa para que ele ou em algum lugar seguro para que ele possa fazer a sua atuação sem interrupções dentro de você. Por quê? Caso você consuma o gengibre e saia na rua, pega uma garoa, uma chuva, uma corrente de vento, uma corrente de ar fria. Todos esses elementos vão contra o elemento do fogo, que é o gengibre. Nisso vai gerar um ciclo discordante dessa erva. Então, a erva que faria bem, ela vai começar a fazer mal exatamente porque ela vai entrar em conflito com esses elementos externos que vão em adversidade com a função dele. Vai gerar, simplificamente falando, um choque térmico. Então, para evitar esse choque térmico, sempre que consumir ervas quentes, não apenas o gengibre, mas ervas que gerem calor e gerem sudorese, que façam com que você transpire, use essas ervas em segurança dentro de casa. E se quiser amplificar a função dessas ervas, você pode colocar um cobertor, entrar em repouso e entrar em autorreflexão, porque através do calor interno e do calor externo, você consegue expurgar todo aquele mal que estava ali. Além disso tudo, o gengibre ajuda você a clarear a sua mente, ajuda você a ter disposição no seu dia a dia, ajuda você a ver as coisas com mais foco, não com mais leveza. O alecrim traz a leveza. O gengibre, por ser uma raiz, por estar embaixo da terra, por ele erguer algo acima dele, ele te ajuda a ter foco, ele ajuda você a ter determinação. Então, ele é muito usado, principalmente no Oriente, na Coreia, no Japão, na China, dentro de alimentos do dia a dia, saladas, sopas, arroz, coisas do nosso dia a dia mesmo, nossa culinária tradicional, é colocado o gengibre exatamente para que essas propriedades, tanto terapêuticas, quanto esotéricas, quanto holísticas, possam ser atuantes na vida daqueles que ali estão consumindo. Então, o gengibre é uma erva de extremo calor, extremo foco, que auxiliaria você a continuar os projetos da sua vida em determinados momentos, tá? Porém, o gengibre pode dar insônia se você consumir ele com muita frequência ou consumir ele compulsivamente. Então, não consuma ele em um determinado horário da noite, principalmente caso você tenha insônia. Em caso de insônia, consuma o gengibre de manhã e tome um banho de lavanda durante a noite ou mantenha um sachê de lavanda embaixo do seu travesseiro. Junto com o sachê de lavanda, você pode manter também o sachê de alecrim. O alecrim fresco embaixo do travesseiro ou dentro do travesseiro, ele vai trazer frescor e leveza para o seu sono, fazendo com que você tenha sonos muito tênues e um relaxar e um descansar e acorde de forma extremamente renovada, tá? Caso você queira colocar alguns elementos a mais, tenha uma ametista e um quartzo rosa ao lado da sua mesa de cabeceira, porque isso facilita na harmonização do seu sono, tá certo? Fico extremamente grato pela visita e pelo convite. Espero que todos tenham aproveitado muito essas ervas, que essas ervas entrem no dia a dia de vocês e possam fazer parte de toda a propriedade curativa existente na nossa farmácia que os deuses colocaram, que Deus colocou aqui para nós. Muito obrigado.